e que muitos aceitam essa mentira. Normalmente, quando a pessoa que está passando por um problema, é muito natural alguém dizer que ela está mal com Deus, lá de Osvaldo, que ela está em pecado, que ela cometeu alguma coisa errada. É muito natural você ouvir isso. Como também é muito natural você ouvir que aquele que recebe alguma coisa de Deus, ele está muito bem com Deus, né? Ele tem muita fé. Essas duas coisas, elas nem sempre são verdade. E eu quero mostrar isso para você na Bíblia. E eu tenho certeza, por isso eu peço que você divulgue o vídeo muitas vezes, porque é tipo do vídeo que a gente liberta uma pessoa. Liberta dentro de casa, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de uma cadeia, em qualquer lugar. Às vezes, você, para ser liberto, você não necessariamente tem que ir ou estar dentro de uma igreja. Uma palavra, uma orientação é suficiente. E eu quero pedir que quando termine esse vídeo, que você divulgue o máximo que você puder, hoje, amanhã, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos dificuldades. E o que acontece? Na dificuldade, então, na sua mente, vem que Deus te deixou, que Deus não está te ouvindo, que você está mal, ou que você fez alguma coisa errada. Vem vários pensamentos, entre eles, que Deus não está com você. Porque se Deus estivesse, você não estaria passando por aquele problema. Então eu quero provar para você, eu quero mostrar para você na Bíblia, que isso é contraditório, é errado. E muitas vezes, essas palavras são utilizadas não para te ajudar, mas para te diminuir, ou para acabar de colocar você lá no chão. No livro de Gênesis, é uma história muito conhecida, no capítulo 39 fala sobre José. José era um homem abençoado por Deus. Sim ou não? Olá, Vanderlei. Então vamos recapitular um pouco da vida de José. José, ele foi vendido pelos irmãos, sim ou não? Eu pergunto a você. Quem estava mal na situação? Os irmãos de José ou José? José foi para onde? Numa cova. Quem estava mal diante de Deus? Os irmãos ou José? Se fosse hoje, determinadas igrejas, determinados pastores falariam que José era endemoniado, que José era um perturbado, que José era um caído, porque José estava na cova. Se fosse nos dias de hoje, alguns pastores diriam que os irmãos de José eram os abençoados. Sim ou não? E José, o amaldiçoado. Porque José estava onde? José estava na cova. Olá, Fabiana. Então eu quero que você preste atenção, para que você possa ensinar alguém que nem sempre o fato de você estar numa cova, você está mal com Deus, ou Deus te abandonou. Eu pergunto a você, quando José foi vendido pelos irmãos, Deus abandonou ele? Mas Deus não fez nada. Deus não impediu. Sim ou não? Deus não impediu. Então existe coisas na nossa vida que Deus não impede que aconteça.
Então isso também desmascara aqueles que dizem que o fato de você perder é o diabo que está na sua vida. Você já escutou. Quando determinados pastores perdem, significa que estão sendo provados. Essa é a ideia. Mas quando fulano perde, o fulano está endemoniado. O pastor não. O pastor está sendo provado. O pastor está sendo perseguido. Mas o fulano está mal com Deus. O fulano está caído. Então eu quero provar e desmascarar a esse tipo de gente que usa dessa teoria para poder enganar as pessoas. Repito, se acontecesse hoje o que aconteceu com José, alguns pastores diriam que os irmãos de José eram os abençoados por Deus. E José era um perturbado, endemoniado, caído, porque José foi parar na cova. Mas não fica por aí. José foi vendido. Deus não aparece, não é verdade? Deus não aparece fisicamente, mas Deus estava trabalhando na vida de José. José vai para a casa de Potifar. E a mulher de Potifar mente dizendo que José queria ter um caso com ela. Potifar manda prendê-lo. Ele poderia ter matado. Era a ordem matar. Mas ele mandou prendê-lo. Mais uma vez José foi para a cadeia, para o poço. Onde está Deus nessa história? Aonde está Deus? Se acontecesse nos dias de hoje, os pastores diriam que José era um perturbado, porque mal saiu da cova, foi parar numa cadeia. Sim ou não? Você já escutou isso? Você já escutou vários pastores dizerem: você saiu da igreja, aconteceu um problema, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu com fulano? Fazem questão para poder destruir a pessoa. E você acredita, porque você não conhece a Bíblia. Eu estou te ensinando. Nos dias atuais, se José vivesse, ele seria de endemoniado para cima. Porque, imagine, ele sai da cova, é vendido como escravo, vai parar numa cadeia. É aí que você se engana. Eu só vou ler um versículo para você. No versículo 39, 23 de Gênesis, diz assim: e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aonde ele foi prosperado? Na cadeia. E quem estava com ele? Deus. Veja como é que Deus trabalha. Você não precisa estar num palácio para Deus, para você dizer que Deus está com você. Você pode estar nos piores lugares da vida, ou no pior lugar da vida, e Deus está com você. Mas, na igreja moderna, quem está no palácio é porque Deus está com ele. E quem não está no palácio é porque Deus não está com ele. Isso é mentira. Tem muita gente que está no palácio e foi o diabo que colocou. Tem muita gente que está no trono, mas foi o diabo que colocou. E tem muita gente que está comendo o pão que o diabo amassou, mas Deus é com aquela pessoa. No momento certo, Deus vai aparecer fisicamente. Então, você, eu, qualquer pessoa, é muito natural que exista momentos bons e momentos ruins. Momentos de fraqueza, de desânimo, de desgosto, de depressão.
de angústia, é natural. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Veja a história de José. Não existe história mais bonita. Ele foi preso, foi vendido, foi jogado na caverna, na cadeia, mas diz a Bíblia que Deus era com ele e ele prosperava. Então não acredite, meu amigo e minha amiga, que todos que estão no trono, Deus é com eles. Não acredite nisso, porque o diabo tem elevado muita gente ao trono. Não se esqueça que o diabo ofereceu o trono para Jesus e Jesus não quis. Tem pastor que está no trono por engano. Ele está enganando as pessoas. Mas ele está no trono. Tem título, tem uma vida supostamente abençoada, mas ele está mentindo. Ele está enganando. E quem está colocando ele lá? Deus? Deus não trabalha com engano. É o diabo. Para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. E tem muita gente que não está no trono. Aparentemente Deus o abandonou. Não, Deus não abandonou. Deus permitiu. As razões, Deus as tem. Cabe você confiar. Pedir a Deus, ó Deus, me ensina a confiar nesse momento que eu estou. Me ensina a confiar em Ti, como José confiou. José confiou quando foi vendido. José confiou quando foi colocado na cova pelos irmãos. E José confiou quando foi para a cadeia. Qual foi o momento de rebeldia de José? Nenhum. Qual foi o momento que José disse, não acredito mais em Deus? Nenhum. Naturalmente, que muitos perguntaram, onde está o seu Deus? Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é falta de fé. O seu problema é ignorância. Tem pastores mentindo para você, enganando você. E o mais engraçado de tudo, que quando os problemas acontecem com eles, aí eles estão sendo perseguidos ou provados por Deus. Nunca eles estão errados. Nunca. Mas quando acontece com os outros, é demônio, é o diabo. E eu estou mostrando para você, para abrir os seus olhos, para tirar o seu cabresto, para deixar você, para que você deixe de ser ignorante, estúpido e manipulado. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Deus sempre foi com José. Mas Deus não impediu que José passasse pelo que passou. E aí vem os burros dos pastores, os estúpidos dos pastores, dizendo que você vai dormir escravo, vai acordar governador. E você é tão estúpido para mim não te dizer outra coisa, você acredita. José sim foi governador. Mas veja quantos anos ele sofreu. Veja quantos anos. Então isso é mentira. Isso é uma falsidade. Mas você acredita na mentira. José gemeu. E Deus permitiu. Em nenhum momento Deus o abandonou. Mas Deus permitiu que ele sofresse. Deus sabe o que faz. A Bíblia fala isso. José, ele não viu a mão de Deus fisicamente, porque foi vendido sem ter feito nada pelos irmãos. Depois foi jogado, antes foi jogado numa cova. Depois foi vendido como escravo, uma terra distante, o Arturo. Depois ele foi parar na cadeia, ficou 7 anos na cadeia. Imagine se isso acontece nos dias atuais.
esses moderninhos, safados, sem vergonhas, canalhas, eles vão dizer que você está mal com Deus. Que se você estivesse bem, não teria acontecido isso. O bem de Deus para a nossa vida nem sempre são bênçãos materiais. O bem de Deus para a nossa vida, muitas vezes, é o sofrimento. Porque no sofrimento, a gente vai aprender tanta coisa que jamais a gente aprenderia na riqueza. No sofrimento, a gente vai dar muito mais valor à vida, a Deus, às pessoas, do que na riqueza. Mas na igreja moderna, tudo é riqueza. Na igreja moderna, quem é de Deus é quem dá testemunho. Quem não dá testemunho é do diabo. Essa é a igreja moderna que você frequenta e que você sustenta. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Isso é o tipo de mensagem que liberta as pessoas, sem ir na igreja, sem fazer corrente, sem fazer campanha, sem dar dízimo ou oferta. Esse é o tipo de mensagem que liberta as pessoas. E aí a gente encontra Jesus falando: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que adianta você ir na igreja para a corrente de libertação, sai capeta, e você não escuta a verdade? Porque tem gente há 20 anos que não se liberta. 30 anos que não se liberta. Por quê? Porque não existe a verdade. O fato de você estar passando por um problema não significa que Deus te abandonou. Ao contrário, Deus está polindo você, está lapidando você. Ele sabe o que é o melhor para a gente. Mas Ele deixa a gente passar. Ele deixa a gente comer o pão que o diabo amassou. Ele deixa. Mas não significa que Ele nos abandonou. Então, se você está passando por um problema, peça a Deus para você seguir confiando nele nesse problema. Peça a Ele. Não peça nada material. Peça só a Deus, enquanto eu estiver nessa situação, que o Senhor me deixe confiar em Ti. Ainda que eu perca tudo, mas não deixe eu perder a minha confiança. E Deus vai se agradar de você. Eu creio que José fez essa oração. Eu creio que José, ele, todo o tempo, ele não tinha ninguém. Ele deve ter pedido: Deus, eu confio em Ti, me ensina a confiar em Ti. José não teve outro na Bíblia como ele. Não teve outro, como não teve outro Davi, como não teve outro Moisés, outro Elias, outro Eliseu, outro Josué. Não teve. Eles foram únicos. E todos eles enfrentaram dificuldade. Então, quando alguém vier falar para você que quem está dando testemunho é de Deus e quem não dá testemunho é do diabo, saia desse lugar, porque eles estão mentindo para você. Eles estão te enganando. E eu estou provando com a Bíblia. Aí você pergunta a ele: pastor, posso fazer uma pergunta ao senhor? José era de Deus ou era do diabo? Eles vão dizer: não, José era de Deus. Ué, se ele era de Deus, por que ele foi vendido, foi colocado na caverna e foi colocado na cadeia? Se ele era de Deus. E se ele não pecou? Ele não roubou, ele não matou, não adulterou, ele não mentiu. Por quê, pastor? O senhor pode me dizer? Ué, porque pelo que o senhor está dizendo, quem sofre é do diabo, quem perde é do diabo e quem ganha é de Deus. Então os irmãos de José eram de Deus, porque não aconteceu nada com eles. Então você desmente, você desmascara esse tipo de pastor, que ele faz isso para te enganar, para te ameaçar, para colocar medo, terror em você. Nada mais do que isso. Para você ficar na igreja dele, dar o seu dízimo, a sua oferta lá. Ele
não está preocupado com a sua libertação, não. Escute o que eu estou dizendo para você. Ele está preocupado com o seu dízimo e com a sua fé. A mesma coisa, se você passa 10 anos no lugar e depois você resolve sair, enquanto você estava lá dando seu dízimo e sua oferta, você era de Deus. O pastor te chamava de meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, abençoado do Senhor. No outro dia, depois de 10 anos, você saiu, aí você vira demônio. Aí você não nasceu de Deus. Você não era de Deus. Porque a conversa deles é a mesma. Se fosse de Deus, estaria com a gente. Se fosse de Deus, estaria com a gente. Essa é a conversa deles. Você gosta do engano. É como se só existisse uma igreja. Como se Deus desse poder a apenas uma igreja para salvar. A Igreja Católica sempre fez isso. A Igreja Católica sempre disse que ela é a única e verdadeira igreja. Dona Lica, que horas tem? Pense no que eu estou falando. Divulgue esse vídeo o máximo que você colocar, o máximo que você puder, melhor dizendo. Tem muita gente sofrendo. E não é por falta de fé, é por ignorância, por falta de conhecimento. Obrigado, Dona Lica. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente amarrada porque não escuta uma palavra como essa. É só medo, terror, ameaça, terrorismo. Então a pessoa não se liberta nunca. Ela dá uma topada do diabo. A unha encrava é do diabo. O cabelo cai é do diabo. Ela acordou com mal-estar é do diabo. A menstruação veio antes do tempo é do diabo. Demorou a menstruação é do diabo. Tudo é do diabo. Ela vai se libertar? Nunca vai se libertar. A libertação vem quando você escuta a verdade. E o que eu estou falando para você é verdade aqui, ó, na Bíblia. José era um homem de Deus, escolhido por Deus, mas nem por isso ele deixou de sofrer. Porque todos os homens de Deus sofreram, e sofreram muito. Todos os homens de Deus, inclusive Jesus, todos sofreram. Porque faz parte da fé em Deus. Faz parte do nosso aprendizado em Deus. O sofrimento faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas na igreja moderna é só alegria. Na igreja moderna é só alegria. E você acredita nisso. Estão mentindo para você. São safados, sem vergonhas, canalhas que estão enganando você. Porque quando eles têm problemas, eles buscam os melhores médicos e advogados. Então, se o sofrimento... E buscam médicos e advogados endemoniados, incrédulos. Mas eles buscam e pagam caro. Mas você tem que tocar no manto. Você tem que passar pela porta. Você tem que passar pelo ridículo. Mas o pastor não, o bambambam da fé não, a dondoca da mulher dele não, o filhinho dele não. Mas você tem que ser ridicularizado, você tem que tocar no manto, você tem que dar os mergulhinhos, você tem que fazer isso, passar pela porta, pela janela, você tem que se vestir de branco, de amarelo, tem que apagar a luz. Mas eles não. O problema não é a falta de fé. É a sua ignorância. E você gosta de ser ignorante. Porque quem tenta te ajudar, você não ajuda. Os meus vídeos jamais foram para você sair da igreja A, da igreja B. Você vai aonde você quiser. Mas os meus vídeos são para você pensar. Mas se você não gosta de pensar, se você gosta que alguém pense por você, é problema seu. Divulgue esse vídeo o máximo que você puder. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. A Dona Lica pode colocar aí o número da conta, e se você quiser o Pix, basta você entrar em contato comigo pelo Message. Obrigado, Dona Lica.
A libertação é a verdade. A gente precisa escutar a verdade. Estamos carentes da verdade. Você já viu que nas igrejas é tudo a mesma coisa, a maioria delas. E agora, nesses 2 últimos meses do ano, agora é Black Friday todo dia. Tem Black Friday no comércio, na farmácia, na padaria, nas igrejas também tem Black Friday. Tudo pela metade do preço. Você vai na igreja, tudo vai acontecer na sua vida. Black Friday. Terça do milagre urgente. Quarta, você vai encontrar Deus. Toda igreja tem um encontro com Deus. Você nunca viu, você encontra Deus todo dia. Todo dia você encontra Deus. É o Black Friday. Tudo a mesma coisa, que a sua vida vai mudar, que você vai ser diferente, esse ano não vai ser mais a mesma, igual aquele... Tem até uma música nesse ano, quero paz no meu coração. E assim vai. É o Black Friday dentro das igrejas evangélicas. Você acredita nisso. Você vai, né? Você assiste. Não acontece nada, porque é mentira. O milagre acontece quando você ouve a verdade e decide por ela. Se você ficar no meio do caminho, em cima do muro, não acontece. Esse é o milagre. Não precisa de muita fé. O milagre acontece quando você decide em ser amante da verdade. Mas também, ser amante da verdade não impede de você sofrer. Então quem disse para você que o sofrimento é algo do diabo? Nem sempre. José era endemoniado? Davi era endemoniado? Moisés, quando foi para o deserto, ficou 40 anos, era endemoniado? Jesus, quando foi para a cruz, era endemoniado? O apóstolo Paulo, Pedro, João eram endemoniados? Eles sofreram, e não pouco. Nem eu nem você nunca sofremos como eles. Porque nós não temos fé igual a deles. Então, liberte as pessoas, me ajude a libertar. Me ajude a libertar as pessoas. Porque uma palavra, uma orientação não tem preço. O que eu estou falando para você é libertador. Não tem preço. Se você quiser ajudar, a gente vai ajudar outras pessoas. Divulgue esse vídeo. Entre na página do Facebook que diz Sérgio Von Held e tem a outra página que fala Mentiras que Parecem Verdade, Sérgio Von Held. Se inscreva lá no canal. Ajude-nos a ajudar outras pessoas. Só isso que eu peço a você. Se Deus tocar no seu coração, seja com 50, com 100, o que você quiser ajudar, vai ser de bom grado. E eu vou continuar a libertar as pessoas com a verdade. Só com a verdade. Então fica aí o vídeo. Divulgue o máximo que você puder. Eu te agradeço. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos um bom domingo.